Que bom estar com você novamente nesse processo de crescimento, de formação, de descobrir que, no ato de visitar, nós podemos fazer um encontro místico com o nosso Deus. Por isso, o tema que nos leva hoje a refletir é muito interessante: nivelamento com o pobre. Somos chamados a refletir. Acho que sou mais importante do que os pobres? Explique o porquê. Você já foi evangelizado pelos pobres? O apóstolo Paulo, no seu hino sobre o autêntico evangelho, fala sobre a comunhão com Cristo. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição humana de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e sob a terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vicente de Paulo dizia que nossa finalidade são os pobres, a gente simples do povo. Se não nos adequarmos a eles, não podemos servi-los em nada. O meio para que possamos ser úteis é a humildade. A humildade faz com que nos apeguemos e coloquemos Deus como nosso Ser Supremo. A humildade, eu diria, é o estado que convém à nossa missão. Se não tivermos a humildade, não teremos o espírito de um verdadeiro missionário. Ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, aqueles que ele teve, como ele se humilhou, nivelando-se à nossa condição. Devemos sempre ter em nossa vida essa mesma atitude, humildade na visita que realizamos aos assistidos, nivelando a sua condição. O pobre, tanto no passado quanto no presente, como Jesus, vive crucificado. O que varia no tempo é o tipo de crucificação. Mudam as formas de tortura, muda o sofrimento, e esse sofrimento é sempre o mesmo. Tanto no passado quanto nos dias de hoje, o pobre é insignificante, aquele que é considerado como uma não pessoa, alguém a quem não se reconhece a plenitude de seus direitos como ser humano. Lá no documento de Aparecida, fala que encontramos Jesus Cristo de modo especial nos pobres, aflitos e enfermos, que exigem nosso compromisso e nos dão testemunho de fé, paciência no sofrimento e constante luta para continuar vivendo. Quantas vezes os pobres e os que sofrem nos evangelizam realmente? No reconhecimento dessa presença e proximidade e na defesa dos direitos dos excluídos, encontra-se a fidelidade da Igreja a Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo, através dos pobres, é uma dimensão constitutiva de nossa fé em Jesus Cristo, da contemplação do rosto sofredor de Cristo no pobre e do encontro com Ele nos aflitos e marginalizados, cuja imensa dignidade Ele mesmo nos revela. Surge nossa opção por eles. A mesma união a Jesus Cristo é a que nos faz amigo dos pobres e solidário com seus destinos. Por isso, ao aproximarmos do pobre, é preciso ter um despojamento de todo tipo de preconceito para poder entrar naquilo que é o domínio do pobre. É preciso nivelar-se à sua situação para evitar que sejamos reconhecidos por eles como alguém que lhes é superior, que tem posses ou riquezas. O serviço dos pobres nunca será vicentino se não se caracterizar pelo calor humano tão bem apresentado e vivido por Vicente de Paulo, numa conotação de compaixão, ternura, mansidão, numa palavra de amor. Vicente de Paulo dizia: vocês devem ser muito afáveis e bondosos para com os pobres. Saibam vocês que eles são nossos mestres e nossos senhores, a quem devemos amar e com ternura e respeitar profundamente. Não basta ter isso na memória, mas devemos demonstrá-lo nos nossos serviços caridosos e afáveis para com eles. Concluindo esse momento de reflexão, eu vos pergunto: acho que sou mais importante do que os pobres? Você se acha mais importante que os pobres?
explique o porquê. Você já foi evangelizado pelos pobres? Eu já fui muitas vezes. Procure perceber quando foi que os pobres te evangelizaram. E é esse encontro místico que nos leva cada vez mais forte a refletir o ano temático desse período que estamos vivendo, a mística da visita aos pobres. E quando nós entendermos esta mística, quando abrirmos os nossos ouvidos e ouvir o apelo dos pobres que estão sempre dizendo: ouça-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo episódio.